Só para vocês fazer aqui uma contextualização do conteúdo onde nós estamos. Nós falamos primeiramente dos princípios do direito do trabalho. E eu expliquei que o objeto de estudo do direito do trabalho é a relação de emprego, que é uma relação de trabalho subordinada. Se nós estivermos diante de uma relação de emprego, incidem todas as regras do direito do trabalho, previstas na Constituição, previstas na CLT, previstas na legislação esparsa, bem como as súmulas e OJs do TST. Para isso, a gente precisou saber quando temos ou não uma relação de emprego. E estudamos os 5 requisitos essenciais: prestado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. A par desses critérios, nós temos outras relações de trabalho. Nós temos outras relações de trabalho que se aproximam mais ou menos da relação de emprego. E que cada uma dessas relação de trabalho, cada uma delas tem alguns dos elementos da relação de emprego. Mas sempre falta um ou faltam alguns desses elementos. Por isso que estas outras figuras não se confundem com a relação de emprego. Então, todo mundo que trabalhar com onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação será empregado. Aí vem um problema. Quando eu disse na primeira aula, 1 minuto atrás, que sendo reconhecida a relação de emprego, todas as normas da CLT vão reger essa relação. Só que aí vem um porém. O porém está no artigo 7º da CLT. Diz o que é o artigo 7º da CLT? Não vai de mega largado aí, ó. Se eu falar sem número, né? Vai acendendo que aparece 15 na mesma hora. Quando está sem dono, na mesma hora aparece 3, 4 donos. Presta atenção, gente. Preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinada, em contrário, não se aplicam. A quem não se aplica? Qual é o nome? Aos empregados domésticos. Aí pula para o princípio agora. Pula para o próprio princípio. Aos trabalhadores rurais. Pronto, só até aí, obrigado. O que é que disse aí? Que os preceitos contidos na CLT não aplicam aos empregados domésticos nem aos trabalhadores rurais. E aí agora esses caras, se eles estão sem a CLT para salvaguardar a vida deles, como é que eles fazem? Se criar leis para reger a relação do empregado doméstico e a relação do trabalhador rural. Em relação ao trabalhador rural, a lei é essa aqui, 5889 de 73. Enquanto do trabalhador doméstico é a lei 5859 de 72. Mas tem um ponto importante aí nesse artigo 7, que é o seguinte: não excluiu definitivamente a CLT dos empregados domésticos e dos rurais. Diz o que é ali que salvo disposição em contrário. Então qualquer uma dessas leis pode dizer o seguinte: olha, em relação às férias, aplica o que está lá na CLT. Em relação a não sei o que, aplica o que está lá na CLT. Mas aí vem, se urbano, trabalhador urbano, que é o que nós mais conhecemos, o trabalhador doméstico e o trabalhador rural são empregados pelo fato de aparecerem aqueles 4 elementos da relação empregatícia, o que é que particulariza o doméstico e o que é que particulariza o rural? Todos eles têm onerosidade, tranquilamente. Todos eles têm pessoalidade, sem sombra de dúvida. Todos eles são subordinados, sim. O único ponto que merece um pouquinho mais de atenção é que no doméstico, em vez de falar não eventualidade, falou continuidade. Só isso. Mas
que no plano prático não é essencial para descaracterizar um ou outro, não. Mas então, o que é que tem a análise doméstico que faz com que ele seja doméstico e não rural ou urbano? E o que é que tem no urbano que faz com que no rural que faz com que ele seja rural e não urbano ou doméstico? O geral é o urbano, os especiais, doméstico e rural. Alguma coisinha eles têm que ter para quando eu colocar frente a frente o urbano e o rural, eu possa identificar esses elementos e dizer, esse é urbano, esse é rural. Então, obviamente, a gente vai buscar essa informação na Lei 5889 de 73. E ela resolve nossa dúvida de maneira bem simples. Empregado rural é quem presta serviço a empregador rural. Pronto, na forma. Quem é empregado rural é o que presta serviço para o empregador rural. É essa a solução dada pela lei. Então aí muda. Então ela está dizendo o seguinte, para eu descobrir quem é o empregado rural, eu vou olhar a figura empregado? Não. Eu vou analisar o seu empregador. Descobrindo quem é o empregador rural, todo e qualquer um que prestar serviço a ele, com onerosidade, com eventualidade, subordinação e pessoalidade, será empregado rural. Então a lei do trabalhador rural não define o trabalhador rural, ela define o empregador rural. Esse é o grande segredo da lei rural. Não, não é oficial não. Se um fazendeiro empregar um cidadão para trabalhar na casa dele, ele pode... Na sede? Na casa. Que casa? E uma casa na fazenda, ele então continua sendo empregado rural? Depende. Ele está botando na casa para fazer o quê? Então ele está sendo, nesse momento ele está atuando como empregador rural? É isso que eu quero saber. Não. Se eu contratar alguém para cozinhar para mim, onde que eu posso ser empregador rural aí? É isso que a gente vai ver agora. Vocês ficam colocando os carros na frente dos bois. A gente vai criando o clima, né? Quando ele falou assim, todo empregado do empregador rural é empregado Todo rural. empregado do empregador rural é empregado rural. Ele pode ter vários jogos, ele pode ter... Mas se eu contratar para minha fazenda uma pessoa para ficar na frente cozinhando, quem está contratando ele é um empregador rural ou é uma família? Não, é uma família. Empregador rural contrata alguém para colocar onde? Na atividade econômica dele. Colocar na sede para cozinhar, o que é que isso tem de atividade rural? Se o fazendeiro contratar um guarda-costas para ele, se o fazendeiro contratar uma babá para o filho, é todo mundo empregado rural? Claro que não. Nessas relações, ele está assumindo o papel de empregador rural, gente? Não, né? Então teria que ser, professor, qual é o seu valor? Empregador rural é quem presta serviço rural. Não. Empregado rural é Empregado rural é serviço rural, né? Não. Se ele, contador, né? Se você for contador de fazendeiro, com subordinação, não eventualidade, você é rural. Essa é a questão. Então, uma fazenda, eu preciso de alguém para cuidar dos meus cálculos. Para minha atividade, rural. Você vai ser rural. Se eu tiver um biólogo lá desenvolvendo as técnicas de novo plantio, rural. A atividade que seja ligada ao... Aí que está o segredo. Quem é? Se a lei 5889 diz o seguinte: o empregado rural é aquele que presta serviços para o empregador rural, eu tenho que mudar a minha perspectiva para descobrir quem é ele. Então, se eu descobrir quem é o empregador rural, automaticamente eu descubro quem é o empregado rural. E a lei diz o seguinte: quem é o empregador rural? É aquele que presta atividade da agricultura ou da pecuária. Esse é o empregador rural. Atividade agroeconômica. Seja ela prestada em imóvel rural ou prédio rústico. É só essa a definição de empregador rural. Então, é empregador rural quem exerce atividade agroeconômica em
imóvel rural ou em prédio rústico. A fazenda que tem ali na saída de Conquista, tem uma fábrica de DVD lá. O empregador é rural ou é urbano? Urbano ou rural? Não sei, tá meio na dúvida aí, né? Não tem nada a ver com o rural. A atividade dele é agroeconômica? Não. Produzir DVD? Não, e como é que ele é rural então? O preconceito de prédio rústico, eu vou explicar o que é esse. Então, se eu tenho alguém que exerce atividade agroeconômica, ele será considerado um empregador rural. O que interessa, gente, é a atividade ser agroeconômica. E aí, para a lei, essa atividade agroeconômica vai até o primeiro beneficiamento do produto. O que não pode ter, então, é uma transformação. Uma coisa é tirar leite da vaca e vender in natura. Esse cara é rural. Se ele começar a pegar esse leite da vaca, pasteurizar, botar numa caixinha, botar Duarte, laticínios, rural ainda? Rural ainda ou não? Não. Já passa a ser indústria. Já passa a ser, portanto, empregador urbano. Então, o empregador rural é o que exerce. Localizado na zona rural. Não interessa. A definição para ser empregador rural é uma atividade agroeconômica em imóvel rural ou em prédio rústico. Ainda que eu empregue métodos eminentemente industriais, isso não transforma a minha atividade em urbana. Por exemplo, se eu tiver uma fazenda para vender leite in natura, só que eu não tenho um peão para ir lá ordenhar a vaca. É tudo mecanizado, máquina de última geração. O leite já é ordenado, passa pela mangueira, já cai no Brasil, nos tonéis direitinho e eu vendo. Apesar de eu usar tecnologia de última geração, essa minha atividade perdeu o caráter rural? Não. Mesma coisa essas fazendas aí, né? De Mato Grosso, Tocantins, Goiás, no Sul. Essas fazendas aí tem mais tecnologia do que qualquer fábrica daqui de Vitória da Conquista. Se eu simplesmente plantar tomate, colher e vender, isso é atividade urbana ou rural? Se eu plantar o tomate e transformar em extrato, botar minha conservante e começar a vender aqui, passa a ser atividade urbana. Então não são as técnicas empregadas. O que não pode ter, veja qual é então a grande característica do rural. Essa atividade agroeconômica não pode alterar a natureza de matéria-prima dos produtos. Os produtos não podem perder essa característica. Então uma coisa é tirar leite e vender. Outra coisa é tirar leite e transformar em queijo e vender. Então, se for uma atividade mista, vai ser caracterizada como... Aí depende do que prepondera. O que define a atividade econômica do empregador é sua atividade preponderante. Se realmente eu tenho uma parte lá na minha fazenda que é para vender leite pasteurizado, industrializado, mas isso é um aspecto menos importante, menos significativo da minha atividade, eu continuo sendo rural, porque o que prepondera é a atividade rural. Hoje na mesma área dos dois trabalhadores? Se houver preponderância da atividade rural, olha um exemplo que tem muito no TST, ó. Olha um exemplo que tem bastante no TST, gente. Tem essa fazenda aqui. Nessa fazenda, eu planto cana-de-açúcar. 95% da minha fazenda é de plantação de cana-de-açúcar. Aqui, nesse pedaço, é uma indústria de produção de álcool. 5% da área. Aqui eu tenho 200 boia-frias. Aqui eu tenho 30. Eu sou atividade urbana ou rural? Qual é a minha atividade fim ali? Minha atividade fim é cortar cana e vender cana? Ou minha atividade fim é produzir álcool? Produzir álcool. Então, sua atividade rural ou atividade urbana? Urbana. O que é que prepondera aqui é a parte de plantação de cana? Ou a cana é simplesmente um meio para fazer valer a minha atividade fim? Eu só tenho essas canas porque eu quero produzir álcool. Em vez de comprar na mão de outros produtores, eu preferi tomar a terra dos outros e eu mesmo plantar cana para não ter nada pequeno de ninguém. Mas o que eu vivo mesmo é
da produção de água. Então, os peões que trabalham cortando a cana. Isso. Nesse caso, nós vamos ver 200 rurícolas e 30 urbanos, 230 urbanos ou 230 rurais? 230 urbanos. Por mais que esse povo aqui esteja tomando sol na cabeça o dia todo e batendo lá o foice lá na cana. Não sei nem se é foice. Os cacau sabiam, né? Que é pistola. O que interessa é sempre o seguinte: a regra que vocês devem trabalhar é a seguinte: o que vincula a categoria do empregado é a categoria do empregador. Naquele caso, o empregador é urbano ou rural? Vocês têm dúvida, e a dúvida é óbvia. Olha, é difícil, Ícaro, dizer se é urbano ou se é rural, porque tem gente plantando cana, isso é flagrantemente rural, mas também produz algo, isso é indústria. São os dois? Não, porque a CLT adota o critério da preponderância. Eu posso ter 200 atividades diferentes. Se uma delas preponderar, arrasta todo mundo, carrega todo mundo. Todo mundo passa a ser uma coisa só. A não ser que seja uma situação onde se busque todos os critérios possíveis e você não consiga definir qual é a atividade que prepondera. Aí, nesse caso, só resta uma solução: reconhecer que existiriam 200 rurícolas e 30 urbanos. Mas se aqui eu disser, olha, 80% do meu lucro é com a venda de água. De tudo que eu tiro da cana-de-açúcar, só 10% eu vendo para lavouras. O resto eu aplico na minha própria indústria de água. Então aí fica fácil definir que a atividade preponderante dele é a atividade urbana, industrial, não agricultura. Agora, se fosse o contrário, toda a cana que eu produzo, 95% eu vendo. 5% dela eu faço uma cachaçinha aqui, para só vender aqui na regiãozinha mesmo. Onde é o grosso da atividade dele? Urbano ou rural? Rural. Aí já investe, aí são 230 rurais. Oi. Ele é fazendista. A atividade dele é fazendista. Ele contrata uma pessoa para cozinhar na fazenda. A pessoa foi contratada para ser inserida nessa atividade econômica dele? Então, não é só a atividade do empregador. Não, gente, é porque a gente tem que reconhecer que eu exerço 200 papéis diferentes. Eu não estou contratando essa pessoa para inserir na atividade de produção de leite. Estou contratando alguém para isso? É porque a gente está pensando que o cara é fazendeiro em todos os momentos da vida. O cara é fazendeiro, o cara é empregador rural, quando ele contrata alguém para trabalhar na atividade econômica dele. Que nesse caso aí é a venda de leite, a produção de leite. Se eu contratar alguém para ficar cozinhando para mim, onde que está a relação rural aí? O empregador é rural? Mas ele está cozinhando os peões. Aí muda a coisa. Se eu contrato alguém para cozinhar para os meus próprios trabalhadores, para que esses próprios trabalhadores continuem desempenhando bem a atividade rural, aí não tem dúvida. Ele enquadra também como Aí o cozinheiro é rural. Agora, se eu contratar o cozinheiro para ficar na série, cozinhando para mim, para minha família, quem está empregando ele é o fazendeiro? Não, quem está empregando ele é a família. É João, pessoa física, sem intenção de lucro. Eu contrato a pessoa para cozinhar na minha série pensando em lucro, lucrar com o serviço dela? Não. Quando a lei deu o conceito de empregador rural, ficou na minha cabeça a atividade do empregador. Mas é isso mesmo. Mas, concomitantemente, tem que estar o empregado atuando nessa atividade. Não basta apenas ser a atividade do empregador, mas o empregado atuando. Mas o problema é que você está transportando a atividade do empregador rural aí para todas as situações de vida dele. Se ele casar com a mulher, quem casou com a mulher foi o fazendeiro? Quem casou com a esposa dele foi o fazendeiro? Mas relação empregatícia é da atividade dele. Não, presta atenção. Quando se diz que empregado rural é o empregado de um empregador rural, eu vou buscar o que é empregador rural. E empregador rural é quem exerce atividade agroeconômica. Então, qualquer um que eu contratar para enfiar nessa atividade é empregado rural. Porque o empregador rural só é empregador rural nessa situação. Na hora que ele faz o contrato de união estável com a mulher, ele deixou de ser empregador rural e é Pedro.
Na hora que ele contrata uma mulher para tomar conta dos filhos dele, ainda que seja na fazenda, ele contratou alguém na condição de pai, de familiar. A relação é outra. Entendeu? Então é essa a situação. Outra exceção que se tem. Então, vamos para as exceções, porque a gente tem mania de imaginar que a atividade agroeconômica é aquela mais arcaica do mundo, né? Da época que o Brasil foi descoberto, e não é. Uma atividade agroeconômica, ela pode se servir de tanto maquinário, de tanto equipamento tecnológico, que ela se comporta muito mais como uma indústria, com os conceitos de indústria, do que de atividade rural. Então, foi o exemplo que eu dei. Usar semente geneticamente modificada, tratores que custam aí R$1 milhão, só funcionário altamente especializado para plantar soja e vender a soja. Essa atividade é agroeconômica ou atividade urbana? Que é isso aí, gente? Vocês estão passando aí. Não, nada. Agora tem que ficar aqui sentado assistindo a aula. Tem 20 minutos de intervalo, aí vocês já estão problema. Ficar interrompendo a aula para discutir coisa que não tem nada a ver. Marca o horário aí, outra coisa, você só consegue se ver exatamente durante a aula, no momento que o professor está falando. Não, né? Tem outras situações que não está falando isso. Então vejam, o fato de o empregador rural, aquele que exerce atividade agroeconômica, se valer de instrumentos tecnológicos, de conceito, da forma de funcionamento da indústria, não transforma essa atividade em industrial. Ou, no caso, seria urbana. O que interessa sempre é vender o produto in natura. Pois não cabe nenhum mínimo de transformação desse produto, matéria-prima, cabe somente o primeiro beneficiamento. O café tem isso aí de beneficiar, não tem? Até aí é rural. Ensacou, moeu, que fala, é? Moeu, botou no saquinho, botou uma marquinha, continua sendo atividade agroeconômica? Não. Você não vende mais a matéria-prima café, você vende um produto industrializado. Café para botar lá na água e pronto. Aí tem que ver cada cultura, né? Como a lei usa a terminologia até o primeiro beneficiamento, tem que ver o que se entende de primeiro beneficiamento para cada uma das culturas. Mas a regra geral é, não pode haver transformação. Por exemplo, se você pegou um milho que triturou e ele transformou em saco de milho, é rural. Agora se transformou em fubá, aí já passa a ser não sei exatamente, mas aparentemente seria isso sim. Aparentemente seria isso. O exemplo do leite é o mais claro de todos. Vender leite é atividade agroeconômica. Vender iogurte, vender manteiga, urbano. E o agrônomo, na prestação que ia fazer, pode ser empregado rural devido à atividade dele, né? Não, o que define a atividade, presta atenção, o que define ser empregado rural é o que ele faz? É o que define se o cara é empregado rural ou não, é o que o empregador faz. Eu contratei poder cuidar da minha roça, cuidar do café. Depende, se eu tiver uma roça que eu não vendo nada, só conservo ela para mim, e contrato 10 empregados lá, são rurais? É o quê? Então aí, por isso tem que ter cuidado. Então, a questão não vai por aí. Se eu contratar alguém e enfiar lá na minha roça, é rural? Não sei. Depende aonde eu enfiei ele. Se eu enfiei esse cara na atividade rural, ele é. Se eu enfiei ele na sede para cozinhar, ele é doméstico. Então é isso que tem que tomar cuidado. Eu posso então dizer que o empregado rural é aquele inserido na atividade agroeconômica do empregador? Não necessariamente só isso aí. Porque eu posso ter uma atividade agroeconômica que ela se descame para a indústria. Então é melhor dizer, o empregado rural é aquele que presta serviço para o empregador rural. Aí eu complemento, aí vai ficar certo. Sendo que o empregador rural é aquele que exerce atividade agroeconômica. Seja em imóvel rural ou... o problema todo é esse. O problema é que a lei, em vez de dizer logo que é o empregado rural, ela diz que o empregado rural é o que presta serviço para o empregador rural. Então você tem que esquecer que é empregado rural, se até a quem é o empregador rural e dizer, pronto, a partir daqui já sei que é o empregador rural,
todo mundo que prestar serviço a ele nessa condição será empregado rural. Pode ser um físico, pode ser um biólogo, pode ser um peão, pode ser qualquer um. Está inserido na atividade agroeconômica, é empregado rural. Se eu tiver um sítio e eu tenho 2 empregados lá no meu sítio, presta atenção aqui, gente. Se eu tiver um sítio, eu tenho 2 empregados. Esses 2 empregados cuidam lá de algumas vaquinhas que eu tenho, outros bichos, porco, galinha, planta, milho, umas besteirinhas. Toda vez que eu chego lá, o cara mata um galo, a gente come. Esses são meus empregados rurais? A minha atividade agroeconômica aí? Não. Pode até ser agro, mas econômica ela não foi nunca. Se fosse econômica, eu teria intuito lucrativo. Se minha atividade não é lucrativa e eu sou o próprio beneficiário dessa atividade, ele está prestando serviço para uma pessoa física que não tem intuito lucrativo, num ambiente residencial, portanto será doméstico. O caseiro de um sítio é doméstico. Então vamos só recapitular aqui. O empregado rural é aquele que presta serviço para o empregador rural. O empregador rural, por sua vez, é aquele que exerce atividade agroeconômica. Só que aí vem o segundo momento. Atividade agroeconômica esta que pode ser desempenhada tanto em imóvel rural quanto em prédio rústico. Se a lei utilizou essas 2 terminologias, é porque ela quer diferenciar. O primeiro é fácil. Eu vou exercer atividade agroeconômica. Vamos imaginar uma aí, plantação de alface. Plantar alface e vender o alface é atividade agroeconômica ou atividade industrial? Agroeconômica. Por mais que eu ponha a máquina mais cara do mundo para fazer isso, não perde o caráter agroeconômica, porque eu estou vendendo matéria-prima da agricultura. Quando ele diz que essa minha atividade é desenvolvida em imóvel rural, é fácil. Por que imóvel rural? Aquilo que não é urbano, né? Quando a lei municipal diz, olha, essa área aqui é a área urbana, o que tiver fora disso é a área rural. Não tem dúvida. Então, plantar alface numa fazenda é atividade agroeconômica? É. Só que esta mesma lei diz o seguinte, esta atividade agroeconômica que define o empregador pode ser desenvolvida também em prédio rústico. E qual é o conceito de prédio rústico? A possibilidade de ter essa atividade na zona urbana. Então imaginem que nós estamos agora no meio da Avenida Paulista. No meio da Avenida Paulista tem um terreno baldio. O dono desse terreno baldio começou a plantar alface. Fez as hortinhas toda bonitinha e planta alface. E tem um cara lá trabalhando para ele, com onerosidade, não eventualidade, subordinação e pessoalidade. Todo mês ele paga X reais ao cara, pega esse alface e vende para outro. Esse cara que está lá no meio da Avenida Paulista plantando alface é o quê? Urbano ou rural? Rural. Então, quando se fala que a atividade agroeconômica pode ser prestada tanto em imóvel rural quanto em prédio rústico, esse conceito de prédio rústico vem exatamente para possibilitar também a existência de trabalho rural no meio urbano. Quitanda como assim? Não, depende. Eu planto, não planto, eu sou intermediário, aí a coisa começa a apertar. Porque a situação é a seguinte, ó. Imagine que eu plante alface e venda para alguém. Minha atividade é vender para alguém. Que destinação esse cara vai dar? Outra história. Atividade rural ou urbana? Rural, sem dúvida. Mas se eu começar a pegar esse alface e botar numa mercearia e minha atividade principal é o alface no varejo, numa mercearia dessa aí, no centro da cidade, será que continua sendo rural? Aí já está começando a virar atividade urbana. Esse é o problema. Comércio, exatamente. Passa a ser comércio. Tá, só que aí surgiu um novo elemento. Você inseriu uma outra atividade. Atividade de comércio para um destinatário final que é o consumidor.
Então lá no caso atacado. Atacado por intermediário, você só quer se livrar daquilo. Agora, porque aí se eu começo a vender na mercearia, fica parecendo não, vai virar isso. A minha atividade rural vai ser o próprio fim da minha atividade, ou vai ser um meio para manter aí sim a minha atividade fim, que é colocar no comércio com alface. Porque aí você tem que... Não, mas ele não... se fosse assim, eu ia imaginar que em Vitória da Conquista, no mesmo espaço eu tenho atividade rural e atividade urbana, porque um está vendendo alface. Por exemplo, se a gente chegar lá no Rondelli agora, o Rondelli tem alface? Se o Rondelli só vendesse alface, ele ia ser atividade rural? Não. E por que na hora, se ele plantar para vender depois, é rural? Então tem que ver o que é que prepondera para ele aí. É a parte rural ou é a parte comercial, que é urbana? Porque realmente hoje em dia é muito comum a gente ter uma empresa que esteja ao mesmo tempo investindo diretamente em 2, 3 atividades diversas. Mas às vezes uma delas é a finalidade primordial, enquanto as outras só servem para abastecer aquela atividade. Foi o mesmo exemplo ali, ó. Ali, sem sombra de dúvida, 95% de minha área é plantação, seria atividade rural. A atividade que os caras fazem, ninguém tem dúvida que a atividade dele é uma atividade que é própria de um trabalhador rural, ser boia fria. Mas, foi todo mundo considerado boia fria ali? Não tem um boia fria ali, não tem um rural. Por quê? Porque todo esse mecanismo aqui teve uma única finalidade: abastecer a minha atividade fim, servir de meio para a minha atividade final, que é a industrial. É a mesma coisa. Uma coisa sou eu plantar alface e vender. Vender para quem chega na minha fazenda e compra. Outra coisa sou eu produzir alface, botar num saquinho ajeitadinho, com o nomezinho Alface Ícaro, e abrir uma quitantinha num lugar estratégico aqui em Candeias e começar a vender essa alface. Será que o que eu quero mesmo é vender o alface in natura? Claro que no plano material não pode essa alteração, mas eu quero vender o alface in natura como se fosse produtor rural, ou eu quero vender o alface no varejo como se eu fosse um comerciante? O que é que eu quero realmente quando eu abro essa quitanda e destino todo o meu alface para lá? Se chegar alguém lá na fazenda, você vende sua alface? Não, esse alface aqui está comprometido para botar na minha quitanda. Não parece mais que o cara está exercendo atividade rural. O cara exerce a atividade do comércio. Só que em vez de ele comprar alface na mão dos outros, ele mesmo produz. Mesma coisa leite. Se eu produzir leite natura e vender para quem depois vai se virar na minha própria fazenda, até aí está a atividade rural. Mas se eu mesmo começo a colocar os leites, uns tonéis, todos bonitinhos, levar para os lugares, eu abrir aqui no local, apesar de que não sei como é que faz com leite natura. Mas digamos que esse leite todo mundo comprasse e levasse para casa para vender. É atividade rural ou é atividade urbana? Eu estou me comportando mais como um comerciante ou como um produtor rural? Como comerciante. Apesar de que, para eu sustentar essa minha atividade comerciante, eu necessariamente preciso ter um aspecto rural. Mas a atividade fim que eu desempenho não é a de agricultura. Pegar e vender para grandes intermediários, grandes investidores, eles que vão depois fazer a devida transformação, converter isso em produto do comércio. Então o comércio descaracteriza. Se isso for minha atividade, fim. Porque se eu produzo alface, se eu produzo alface e tiro uma parcelazinha de nada, miudinha de nada, 10% do que eu produzo, eu mesmo vou vender no Ceasa. 90% do que eu produzo, eu vendo para todos esses outros aí. O que é que prepondera? Minha atividade rural ou minha atividade urbana aí? Rural. Quando o cara só é rural, é fácil. Quando o cara só é urbano, é fácil. Quando o cara tem parte de um e parte de outro, é que é o problema. Aí eu tenho que ver qual é a preponderante. Se ele entrega esse valor para a cidade? Não, isso aí não descaracteriza, não. Se eu, por exemplo, planto alface e tenho um contrato com cada um dos boxes do Ceasa, chega aí e entrega o de cada um, não, continua sendo atividade rural.
Não teria diferença se eles estivessem indo lá pegar também. Hã? Eu não sei o que é cerealista, o que ele faz. Não, ele já passou a ser urbano aí, né? Qual a atividade dele, né? Comércio aí? Comércio de produto natural, comércio de produto agrícola. É. Agora, não tem como mudar a lei, transformar em duas empresas. Uma indústria, outra agropecuária. Então, essa daqui fornece a matéria pode. Vai lá. De lá eu falo rural, se eu quiser pular, isso pode. Algum brasileiro faz, né? Só que não é vantagem pular isso. Porque se eu pular e tiver 200 trabalhadores como rurais, eles têm mais proteção. É o quê? Tem mais proteção se é trabalhador rural. Aposenta. Qual é o que tem mais vantagem? Para quem? Para o empregador, ser urbano. Tem mais vantagem? Rural é uma categoria de trabalhador mais protegida do que o urbano. Aposenta com tempo menor. É considerado segurado especial. Então, nesse exemplo ali, seria melhor para a empresa que todo mundo fosse urbano. O comum, na verdade, é naquela situação, os caras que trabalham com boia fria entrarem na Justiça do Trabalho para serem reconhecidos como rurais. Tentar provar a atividade dele. É porque às vezes você não tem contribuição, o cara consegue aposentar sem contribuição. Então tem essas questões, é muito mais vantajoso. É porque é simples, né? Onde é mais degradante o trabalho hoje em dia? O trabalho rural ou o trabalho rural? Então você tem que dar igualdade material, né? Não apenas formal, vocês são todos iguais. Não. Se o cara se lasca mais no lugar, eu vou dar uma melhorada na condição dele. O conceito de prédio rústico é que é possível o exercício da atividade agroeconômica no meio urbano. Se aqui em cima da Fainó, presta atenção, se aqui em cima do telhado da Fainó plantar milho e tem um empregado, é porque a Fainó já é Fainó, mas digamos que eu aluguei. Eu aluguei aqui o terraço da Fainó. Aluguei o terraço da Fainó, joguei terra em cima, ou então planta alface hidropônico que fala, né? Eu planto aqui em cima da Fainó, aluguei em cima e planto alface hidropônico. Tem um empregado que fica cuidando. Passa o dia todo, 8 horas por dia, tomando conta do alface. Eu pego e vendo. Esse meu empregado é urbano ou é rural? Rural. Esse é o conceito de prédio rústico. Permitindo prédio rústico. Não é prédio no sentido de edifício com 2, 3, 4, 20 andares, não. É prédio no sentido de ser um imóvel situado na zona urbana, mas que me permita o exercício da atividade rural. Tem um terreno aí na frente? Tem um terreno aí na frente, o cara é rural. Tem um terreno aí na frente, o cara bota aí 5 vacas. Toda manhã ordenha as vacas e vende 10 baldes de leite para um comerciante qualquer. Rural ou urbano? O prédio rústico é isso. O prédio rústico é atividade rural da urbana. Hã? Não é tão simples não. É o que cai. O que cai é isso. Alguma dúvida, gente? No final das contas, em termos de direitos, os direitos previstos ao currículo estão aqui na Lei 5889, enquanto os do trabalhador urbano estão lá na CLT. Mas teve uma situação que deu uma embolada nesse meio de campo. O que é que diz o caput do artigo 7º da CLT? Caput do artigo 7º da CLT. Ninguém está trazendo vademecum, né? O único é esse aqui. Ah, tem uma ali. Olha. Não, artigo 7º da Constituição. Eu me mencionei por ele. Perdoe.
cacetada de direitos aí embaixo, que eu vou elencar, que são direitos exclusivos dos urbanos. De quem mais? Dos urbanos e dos rurais. Então, o artigo 7º da Constituição de 88 fez o quê? Igualou trabalhadores urbanos e rurais. O que for direito do urbano é direito do rural. Ela acabou de fazer essa equiparação em direitos aí. Ela não disse, olha, são direitos de trabalhadores urbanos esses, são dos rurais aqueles, como fez com o doméstico. O doméstico, apareceu doméstico no caput aí? Não. Então o doméstico está equiparado ao urbano e ao rural? Não. Quer dizer que tem menos direitos? Tem. Você não acabou de dizer que o rural era mais protegido? Você não acabou de dizer que o rural Aí que vem a questão. Ela trouxe uma igualdade meramente formal? Não. Trouxe uma igualdade material. Então, se na substância uma das partes está sofrendo mais do que a outra, não é tão igualzinha a outra, para essa eu vou destinar um pouco mais de garantias para que eles definitivamente fiquem iguais. É aquela velha máxima de tratar desigualmente os desiguais. Se a todo mundo pudesse escolher aqui, queria ser trabalhador urbano ou rural? Urbano. Ninguém teria dúvida se queria ser urbano ou rural. Então, se é senso comum ou é inequívoco que todo mundo, do homem médio ao mais ignorante, sabem que o trabalho rural é muito mais dispendioso, é muito mais degradante, é muito mais estressante, para que eles sejam efetivamente iguais com o que é a Constituição, eu tenho que garantir alguma coisa a mais para o rural. Porque aí eu não resolvo o problema, só dizer, vocês são todos iguais, agora pronto, se virem aí. Não é essa a questão. Então eu vou garantir a título previdenciário, principalmente, para que aí sim eles se igualem. A dificuldade maior do rural no seu dia a dia, eu vou equiparar, eu vou corresponder com uma proteção maior na condição previdenciária, na questão previdenciária. Principal é, mas tem umas 3 aqui que são boas. Vejam, lá na Constituição, então, no artigo 7º, disse que é direito do trabalhador urbano e rural que vem lá na sequência. Então, eles são trabalhadores em mesmas condições. Lá aparece horário noturno, adicional noturno, na Constituição aparece. Vai dizer que o horário noturno tem que ser remunerado a mais do que a hora diurna. Só que a regulamentação desse adicional noturno está lá na CLT. E a gente, a primeira coisa que leu no início da aula foi que a CLT exclui de suas disposições quem? O rural. Então, a regulamentação do adicional e horário noturno para o rural está na lei. Então, vejam, o direito foi garantido para os dois, o horário noturno maior do que o diurno foi. Só que não necessariamente a forma de usufruir desse direito é a mesma. O direito foi garantido, a forma de gozo desse direito não é igual. Porque para um está na CLT, o urbano, para outro está na Lei 5889 de 73, que é o rural. Então vamos ver como é que ficou essa questão. Para o urbano, o horário noturno é na que o sol se põe? É das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, quem trabalha a partir das 10 da noite e vai até 5 horas da manhã do outro dia, vai estar trabalhando no horário considerado noturno. Por conta disso, vai ter direito a um adicional em cima dessa hora, para que ela fique maior do que a hora diurna. Se for rural, depende. Depende de quê? Se nós estamos falando da atividade da agricultura ou se nós estamos falando da atividade da pecuária. Se for agricultura,
é de 21 horas de um dia até as 5 da manhã do dia seguinte. Se o cara trabalha na pecuária, o horário noturno dele começa a partir das 20 horas e vai até 4 da manhã. Dá elas por elas? Todo mundo está trabalhando o mesmo número de horas aí, gente? Está todo mundo trabalhando a mesma quantidade de horas no horário noturno? Não. Esse está trabalhando quantas horas? 7, né? Vai botar no dedinho para ficar com certeza. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, eles estão certos. Ele está trabalhando 7 horas. Esse aqui está encerrando no mesmo horário, mas em compensação está começando 1 hora mais cedo. Então ele está trabalhando quantas horas? 8. Esse aqui, uma para lá, uma para cá, mesma coisa. Está trabalhando 8 horas. Tem alguém que está trabalhando menos aí? Urbano. Porque no horário noturno faz quantas horas? 7. Mas e se eu disser para vocês que na verdade verdadeira, aquele urbano está trabalhando também 8 horas? Dá para acreditar nisso? Como? Exatamente. Aqui só a única possibilidade de ele trabalhar 8 horas é se a hora dele não durar 60 minutos. E é exatamente isso que acontece. Para quem é trabalhador urbano, quando ele está trabalhando na hora dita noturna, que é essa que vai de 22 horas de um dia a 5 horas da manhã do dia seguinte, nós temos uma ficção jurídica. O direito do trabalho diz que no horário noturno a hora não dura 60 minutos. No horário noturno nós temos a hora noturna reduzida, ou hora noturna fita, que será de 52 minutos e 30 segundos. Até o segundo. Então eu comecei, preste atenção, eu comecei minha jornada de trabalho 10 da noite. Eu terei feito a primeira hora de trabalho quando o meu relógio acusar que horas? 10 horas, 52 minutos e 30 segundos. Na hora que eu comecei. Ó, nessa brincadeira de 52 minutos e 30 segundos, em 52 minutos e 30 segundos, começando 22 horas, encerrando 5, eu terei feito 8 vezes isso. Entre 10 da noite e 5 da manhã, cabem 8 vezes 52 minutos e 30 segundos. É por isso que ele faz 8 horas. Tem intervalo. Só que o intervalo não é fixo. Porque uma norma que é para proteger o trabalhador, na hora do intervalo, 1 hora é 1 hora, né? Aí não vai ser 52 minutos. Senão o que seria direito acaba tendo a função contrária, prejudicada. Mas aquele que trabalhou de 21 a 5 também tem esses benefícios. Pronto, aí que vem. A pergunta do colega é excelente. Ó. Já que a Constituição disse que eles são iguais, por que este benefício, esta prerrogativa de ter a hora menor é só para o urbano? Porque vem agora o sistema de compensação. Em compensação, o adicional noturno do urbano é de 20%, enquanto do trabalhador rural é de 25%. Agora aí alguém vai ter que parar e fazer as contas para ver se no final do mês quem ganha mais.
receber a hora mais quando chegar às 5 horas, se continuar a prorrogação da sua jornada, de 5 às 6, de 6 às 7, ainda é considerado horário noturno. Se você fizer integralmente o horário noturno, se continuar, o que vier na sequência, ainda é considerado prorrogação do horário noturno. Entendimento consolidado da SP. As prestadas, quer ver a sua? Se ele fizer integralmente a jornada, eu estou falando de jornada mista. Um cara que começa, por exemplo, 3 da manhã. Se eu começar a minha atividade de 3 da manhã, de 3 às 4, 4 às 5, é a hora noturna. De 5 às 6 em diante, é a hora normal. Mas se eu prestar integralmente a atividade no horário tido para o noturno, o que continuar ainda será a prorrogação do noturno. Aí eu tenho um cliente que trabalha na área desse cara de regulamento. Ele trabalha de 6 às 18 às 6. 12 por 36. Aí o que acontece? É um horário de 18 às 6. Se nesse horário dele, é igual o caso da colega. Ele começa às 18 horas. 6 às 6, né? De 18 horas até 22, normal. A partir de 22, o horário é considerado noturno. Chegou 5 da manhã, se a atividade não se encerrou, ainda vai mais 1 hora, essa 1 hora a mais ainda é noturno. Agora, se o cara começar a atividade 2 da manhã até 9 da noite, por exemplo, aí é uma jornada mista. De 2 da manhã até 5 da manhã é noturno, então 5 da manhã para de receber os 20% e o restante vai normal. O que interessa para fazer a conta é: fiquei integralmente no horário noturno? Sim. Se continuar, é tudo noturno. Se ele terminar de 22 horas, que 10 da manhã no dia seguinte, é tudo noturno? De 5 às 6, 6 às 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, além de ter direito de receber 20%, ainda vai ter que calcular com a hora ficta. Se a hora vai ser ficta, eu comecei 10 da noite e minha jornada vai até 10 da manhã. Além de ser tudo considerado noturno, a partir de 5 da manhã eu continuo contando a hora reduzida. Então de 5 da manhã a 10 da noite, a 10 da manhã eu vou ter 5 horas. Eu vou ter mais do que 5 horas, na verdade. Vai rolar um bocado de hora extra aí. E a hora extra incidindo sobre o adicional noturno. Então eu vou ter que pegar o valor da hora, somar com a hora noturna, e essa hora do salário base mais a hora noturna é que vai ser a base de cálculo da minha hora extra. Eu trabalhava no aeroporto. E a partir das 10, meu horário era até as 10. A partir das 10 era a hora extra. Só que a gente tinha adicional noturno. E eu fazia isso todos os dias. O salário bem alto. Eu geralmente saía de manhã cedo. Aqui, súmula 60, inciso 2, ó. Olha o que ela diz. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta. Mas espera aí. Vou começar de novo aí, a leitura. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, a jornada no horário noturno, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Ou seja, cumprir integralmente a jornada no horário noturno, se ela continuar após as 5, ainda é considerado horário noturno. Significa que tem que começar de 10 da noite. Porque se eu começar minha atividade 2h55 da manhã, qual é o seu horário de trabalho? De 3 da manhã a 10 da noite. 3 da manhã a 5 da manhã é noturno, de 5 em diante é horário normal. Professor, você iniciou a 22 horas e no dia seguinte ele tem um intervalo para o almoço, ele retorna à tarde, continua? Não. Porque tem que cumprir integralmente o horário noturno. 60. Você falou o nome, TST. 60. Inciso 2. você falou o nome daquela hora ali, 52. Hora noturna reduzida, hora noturna ficta. Ficta, porque é uma ficção, né? Não existe hora de 52 minutos.
inciso 2 da súmula. Do TST. A gente não é súmula da STF não, viu gente? A última palavra em matéria trabalhista do TST. Então quem vai resolver todos os problemas é o TST. Então as súmulas que nós iremos ler são também do TST. Próximo direito em que há também uma diferença na forma de gozo do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Veja aqui, gente. Vocês não vão para fora, é vergonha de ir lá para fora, Olha, aqui mesmo não estava querendo assistir, foi. Não sei se não estava querendo, às vezes foi um problema, qualquer coisa. Mas saiu. Sim, mas então joga na mesa aí que a gente só avança depois todo mundo ficar sem dúvida. O pior é zona de conversa, trabalha. Intervalo intra-jornada. Eu estou indo bem com calma aqui. Eu só que normalmente eu dou isso doméstico e outro também na aula. Eu abri espaço para todo mundo perguntar o que quiser, tirar todas as dúvidas. Não precisa trabalhar. Ó, intervalo intra-jornada, como o próprio nome já disse, a gente vai anotar isso aqui mais adiante. Adiante assim, daqui a um mês. Mas o intervalo intra-jornada, o nome intra significa o quê? Dentro. Então é o intervalo dentro da mesma jornada. Então se eu tenho uma jornada de 7 da manhã a 3 da tarde, por exemplo, tenho direito ao intervalo intra-jornada dentro dessa jornada? Tenho, em regra. Vai depender de qual é a minha jornada. Quem for contratado, aqui é o banco, quem for contratado para uma jornada de até 4 horas por dia. Então eu contratei alguém para trabalhar de 8 às 12. São 4 horas por dia. Esse cara tem direito ao intervalo de quanto tempo? De nada. Ainda bem. Mas legalmente, se esse empregador, se eu não quisesse dar intervalo, não precisaria dar nada. Não, é a empresa dele. Você que é empregador? 10 horas. Então você está sendo, nesse ponto, um bom empregador. Porque não teria nem direito a intervalo se fosse empregado. Até 6 horas, não é, professor, sem intervalo? Não, até 4, ó. Até 4 horas por dia, o cara não tem direito a intervalo. Sem empresa até 6, né? Mas, se até 4 não tem, vamos lá agora. Mas, de 4 horas por dia até 6 horas por dia, aí sim, tem direito ao intervalo de 15 minutos. Então, quem trabalha num banco, desde que não exerça uma função de gerência, um bancário tem a jornada normal, segundo o 24 da CLT, de 6 horas por dia. Essa é a jornada do bancário. Um bancário, então, que foi contratado para trabalhar 6 horas por dia, tem direito a um intervalo de quanto tempo? 15 minutos para almoçar e acabou. Funcionário do comércio. Depende, trabalha quantas horas? 8 horas. Então vamos ver agora. Até 6, então bateu 6 horas exatamente, nenhum segundo a mais, tem direito a 15 minutos de intervalo. Se eu contratar trabalhar mais de 6 horas e até quanto? 8 é o máximo, né? Até 8 horas por dia, tem direito ao intervalo de, no mínimo, 1 hora e no máximo 2 horas.
o empregador escolhe o que quer dar para ele. Se 1 hora, 1 hora e 12, 1 hora e 7, 1 hora e 20, 1 hora e 40, 1 hora e 50 ou 12. Se quiser dar mais de 2, precisa de um acordo escrito com o empregado. Isso aí segunda a sexta, se funcionar trabalhar no sábado. Não interessa aqui, aí é por dia. É aí, ó, intervalo intra-jornada, dentro da jornada. Quando se fala em jornada, o termo jornada vem do giorno, journey. Eu não sei falar francês, mas no italiano eu sei que está certo, que é giorno. Mas journey que fala. Então, jornada significa um dia. Então, quando se fala que é um jornal Folha de São Paulo, é uma vez na semana que sai, não é todo dia. Então, falar jornal diário, em tese, estaria errado. Ou redundante, não é errado não. Então, se eu falar, pessoal, em outubro vai ser realizada a primeira jornada de direito do trabalho. Se alguém levantar a mão para perguntar quantos dias são, merece um tapa, né? Se eu disse que é jornada de direito do trabalho, vai ser um dia. Ou 4, ou 6, ou 5, ou 5 e meio. Jornada é o número de horas que eu trabalho em um dia. Eu posso trabalhar meia hora, ou 8, ou 10, ou 15, ou 20. Se ele vai adentrar no sábado, isso não interessa. Falar jornada, é porque é costume, é para que é costume, é tão antigo que não dá para dizer que é errado. Mas falar jornada semanal, os próprios livros dizem isso, as sentenças dos juízes dizem isso. Mas, pela acepção do termo, não. Jornada se refere a um dia de trabalho. Então, aí vem uma discussão que tem muito na justiça do trabalho de banco. O bancário tem jornada de quanto tempo? Então tem direito a intervalo de quanto tempo? Mas muitos bancários, hoje em dia reduziu muito isso, né? Mas muitos bancários fazem hora extra. Se ele fizer hora extra, a jornada vai passar de 6 horas? Passando de 6 horas, ele já passa a ter direito a intervalo de quanto tempo? 1 hora. Só que às vezes ele faz 6 horas e 20, 6 horas e 12, 6 horas e 18, e o empregador continua dando para ele 15 minutos de intervalo. E aí a comissão vai pagar 1 hora de hora extra. Então veja, passou 1 minuto de 6 horas, dá 1 hora de intervalo para o cara. Teve uma convenção coletiva de um sindicato de bancários que foi anulada no TST porque estava jogando esse intervalo para o final. Então, por exemplo, quem é contratado por 6 horas tem direito a quanto tempo de intervalo? 15 minutos. Se a jornada dele se inicia às 7 horas da manhã, que horas ele vai para casa? Só aí, gente. E o intervalo? Ele vai 1h15. Que hora que vai embora mesmo? Ele vai 1h15. Não, 1 hora não. Claro que é. Eu disse que o TST recebeu uma convenção coletiva que estavam jogando essa jornada no final. Aí falou, você vai 1 hora, que se você não tem intervalo. Se não tem intervalo, vai igual 1 hora. Então quem trabalha 6 horas vai trabalhar 3 horas primeiro. Vamos dizer que o intervalo caiu bem na metade. Começou às 7 da manhã, 7 com 3, 10. Descansou 15 minutos, 10 e 15. Volta para fazer mais quantas horas? As 3 restantes. Sabe que horas? 1h15. Só para você aí, no caso, você entendeu aí agora, depois já de gozado o intervalo, quando chega na hora extra, ele tem direito a 1 hora ou é abaixo? O empregador tem que ter, das duas uma. O empregador tem que se planejar para saber se vai precisar ou se não vai. Nesse caso, se ele der 45 minutos, vamos dizer que ele deu 5 minutos normal. Faltando 10 minutos para encerrar o serviço, esse cara vai precisar de hora extra. E agora? Vou dar mais 45 minutos. Em regra, ele está errado nos dois, porque ele está parcelando, está segmentando o intervalo. O intervalo é contínuo, é mínimo. O meu intervalo mínimo é 1 hora. Se não, o empregador faz, olha, depois de 1 hora você descansa 10 minutos, volta. Trabalha mais 1 hora, descansa 10 minutos, mais 1 hora, descansa 10 minutos, mais 1 hora, descansa... Tem 5 minutos, 5 intervalos assim. O único que a CLT autoriza expressamente que se possa segmentar o intervalo é o motorista de ônibus. Ele autoriza que motorista e cobrador possam ter um intervalo repartido 20 minutos no ponto final,
10 minutos no ponto final. Mas para isso, ele tem que ter uma jornada máxima de 7, é a compensação. Não vai fazer 8 horas efetivo de trabalho, vai fazer 7. Então, os caras podem parar. Eu posso dividir o intervalo do motorista? Não posso. Então tem que ter bastante cuidado com essa questão de intervalo. Ele é uma pessoa do trabalhador. Para o TST conceder, quem trabalha 7 horas por dia, tem quanto tempo de intervalo garantido no mínimo? 1 hora. Se o empregador fornecer 59 minutos de intervalo, para o TST é a mesma coisa de não ter fornecido, e aí o empregado tem direito a receber a hora mais 50%. Uma vez que o cara erra, se você for colocando 1 hora extra dessa por dia, se o cara tiver um salário alto e bancário que tem uma base de denominador mais baixo, que faz 180 horas só, 10 anos, 15. Agora pode ser só vai cobrar 5, mas mesmo assim, se o cara tiver uma jornada, um salário de R$3.600, R$3.600 dividido por 180, dá quanto? 360 dividido por 18, 30, né? Não, tá. É doido, 20, né? 20. 360 dividido por 18, 20. Mais 50%, 10, 30. Então são R$30 por dia. São R$30 por dia que teria que pagar para esse bancário a título de hora extra não concedida. Imagina que o bancário fez 6 horas e 15 de trabalho, 6 horas e 20. Então era para dar, nesse caso, já 1 hora de intervalo, e não 15 minutos, porque ele foi superior a 6. Então todo dia o banco já está levando para o cara R$30. Fazer bem por baixo assim, faz de conta que ele trabalha 25 dias. Então 3 vezes 25, 750, né? 750. Para ficar mais ou menos por baixo, um sexto de 750 dá quanto? Mais ou menos. 750 por 6. 125? Então, por mês, está devendo para ele 800 e... 800 e quanto? Isso aqui está aí. 125. Ah, 125. 875 vezes 13 meses, porque vai ter 13º. 11.375. Digamos que já são 5 anos que é o máximo que eu possa cobrar. Isso vezes 5 vai dar quanto? Vezes quanto? 5. São 5 anos. Quanto? 56.875. Então, pelo fato do empregador não ter suprimido o intervalo intra-jornada do cara, que ganha bancário 3.600 em 5 anos, isso daqui, mais correção, vira quase, e juros vira quase 40, vira quase 60 aí. Assim, quando você fala que é recebe o restante, né? É o mínimo que é 1 hora. Pode ser de 1 a 2. Quando você falou que se o do horário de 1 hora de descanso, o funcionário ao queixar, se ele tem essa 1 hora acrescida, esse atraso é porque ele não estaria com 1 hora extra. É porque pune, a punição do TST é ser considerada como hora extra. 1 hora extra. Então, se isso for feito no mínimo, dobra. Dobra. Não, se isso quer. Não. O intervalo, está falando? Não. Então, é só o Não. Só o valor de 1 hora mais 30%. Independentemente de que dia seja. Mas o raciocínio é interessante, viu? De repente dá para usar a tese e colar no TST. Se a outra parte nunca acontece nada. Para o rural, a lei do trabalhador rural diz que o intervalo mínimo será um dos usos do lugar.
Se o costume da região, se os usos da região de conquista for conceder um intervalo de 1 hora e 19 minutos, será esse o intervalo mínimo do rural em Vitória da Conquista. Então depende dos usos do lugar, na região do Mato Grosso, na região do Ciaúde, na região do Cacau. Cada um lugar desse vai ter um costume diferente em intervalo. E se o costume for dar intervalo? Aí não, né? A Constituição garantiu que tem. E aí o TST diz o seguinte: apesar de a regra remeter aos usos e costumes, se o trabalhador rural trabalha mais de 6 horas, ele tem garantido o mínimo de 1 hora. Por mais que o costume da região seja dar 38 minutos, 45 minutos, sendo um rural que trabalhe mais de 6 horas, vai valer o mínimo de 1 hora. Então a regra é a seguinte: vale os usos do lugar. Mas se os usos do lugar for inferior a 1 hora, vai valer a 1 hora. Aviso prévio. Aqui é só uma questão que é diferente. Quando o empregado é despedido sem justa causa, o empregador é obrigado a fornecer a ele, a conceder a ele o aviso prévio, de no mínimo 30 dias. Lá na CLT, quando ela vem regulamentar esse direito, ela divide: caso tenha sido de iniciativa do empregador, o empregado tem direito, durante o prazo do aviso prévio, de optar entre 2 situações: ou uma redução de 2 horas por dia durante os 30 dias, ou você tem a opção de ficar na sua jornada normal de 8 horas e tem direito a 7 dias de descanso sem prejuízo do salário nas 2 situações. Então, nos últimos 30 dias, você vai continuar recebendo o seu salário integralmente, mas vai poder escolher: você quer o quê? Sair de 8 para 6 horas, todos esses 30 dias, ou você quer ficar às 8 horas, pegar em 7 dias seguidos depois e correr atrás do emprego? O empregado que escolhe. A intenção é exatamente essa: de 2 horas, ou um intervalo de 7 dias, um descanso de 7 dias, para que ele tenha a possibilidade de procurar um novo emprego. Se o cara sair na hora que tudo já fechou, não adianta. No caso do rural, a lei do trabalhador rural diz que durante o prazo do aviso prévio, o trabalhador rural tem direito a 1 dia inteiro de descanso para cada semana. Então não tem essa regra de 2 horas, até porque, a depender da fazenda, em 2 horas o cara nem saiu de dentro da fazenda ainda, né? Então não adianta nada dessa redução. Numa zona rural que é gigantesca, o ideal é que ele tenha 1 dia inteiro. Então ele tem 1 dia por cada semana para procurar um novo emprego, durante o prazo do aviso prévio. O problema de direito de trabalho não é dele. Os institutos em si são simples, mas a aplicação deles é que é complicada, que é muito detalhezinho. Alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa? Então, por hoje é só.